Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre o Buffalo Bills em português. Nessa semana nós estamos chegando para comentar a vitória do Buffalo Bills diante do Tampa Bay Buccaneers em casa, 44-32, um jogo que durante muito tempo estava ali, né, pau a pau, coladinho no placar, né, estava sendo um jogo muito interessante. Antes de começar, eu queria pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, o blog dos Bills, dá o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Faltam simplesmente o Eric Henrique, vou dar aqui essa informação, não vou errar aqui, bora ver se está certo. É isso mesmo, faltam 4 pessoas apenas para se inscreverem no nosso canal e chegarmos a 100 inscritos. Então, assim, essa colaboração é incrível. Chama os amiguinhos. Inscreva-se aí, adicione público para nós que nos agradeceremos. Então, antes de tudo, eu queria agradecer aqui mais uma vez ao meu parceiro Eric Henrique, que está aqui comigo nessa noite para falar sobre essa partida do Buffalo Bills. Muito boa noite, Eric. Como estamos? Boa noite, Serião. Muito bem, graças a Deus. Estamos aí para falar de uma vitória, uma boa vitória, um jogo para quem não é torcedor, um jogo emocionante, cheio de pontuação, viradas, interceptações, fumbles, né, turnovers, faltas e tudo mais que pode acontecer num jogo de futebol americano, aconteceu nesse Bills e Bucks. E desde Bills e Ravens na semana 1 que a gente não fazia tantos pontos assim, né, não colocava tantos pontos no placar, né, então foi um excelente jogo aí, saímos com uma vitória que a gente precisava, até porque é um time bem encardido, e vamos falar bastante desse jogo aí, falar de Josh Allen. É isso, e cara, esse jogo, ele é uma trocação por grande parte do tempo, né? Ele começa com punch, Tampa Bay, aí interceptação, Bills, field goal, Tampa Bay, touchdown, 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 interceptação, punch, touchdown, field goal, punch, touchdown, field goal, interceptação, touchdown, 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 punch, touchdown, fumble, punch, feed game. É um jogo Olha bem isso. insano pros parâmetros da NFL, né? Diga-se de passagem. Sim. E foi bem o contrário do que eu imaginava, porque assim, eu imaginava um jogo mais disputado, sabe? Mais apertado e com menos pontos, porque eu pensava nos desfalques, de ambas as equipes, nas deficiências atuais. Então eu achava que seria. Meu palpite até foi 23-20 para os Bills, porque eu imaginava que ia ser um pouco mais apertado e com menos pontos, sabe? Um jogo que os times iam se expor menos ali, mas não foi esses que nós vimos. Mas, pô, não tem nem como a gente não começar esse podcast aqui não falando sobre quem foi o protagonista de tudo, né? Se não foi o Mister, o noivo do ano, o futuro pai do ano, o MVP, o adjetivo que você quiser usar aí para ele, o absurdo Josh Allen, né? Que, cara, colocou o jogo no bolso, né? Não tem jeito. A verdade é a seguinte, o jogo começa, claro que quando o jogo começa, os Bills estão lá contra a parede, e aí na tentativa de não sofrer o safety, ele acaba tentando aquele passe que acho que foi semana passada, né, que eu comentei que o Allen tá viciado em fazer shovel pass, né? Então, ele tentou dar uma improvisada num suposto shovel pass, porque aquilo não foi exatamente um tipo de passe desse, mas infelizmente não funcionou, né? Acabou ficando na mão do defensor de Tampa Bay. E aí o negócio já começa a ficar esquisito. Eu mesmo já falei, caramba, hoje não vai ser fácil. Hoje vai ser difícil.
Aí, beleza, o time se recompõe e tal, né? A defesa foi muito bem aqui, diga-se de passagem, né? Com as costas na parede, segurou o Tampa Bay Buccaneers a um field goal só, o que quando acabou a campanha deles eu falei, cara, impossível, tá ligado? Não era essa possibilidade no meu Será que é arsenal. hoje? Aquele Demais. dia, né? É, aí, cara, beleza, né? O time se recompõe depois, o Allen mete mais 2 touchdowns. E aí ele tem uma segunda interceptação que, no fim das contas, essas duas interceptações são complicadas, né? Porque, assim, ele tentou fazer a jogada, né? Uhum. E só que ambas tiveram seus contornos dramáticos, né? A primeira, ele tentou se salvar de um safety, infelizmente não deu certo, mas no fim das contas foi mais foi menos prejudicial para a equipe ele ter entregado a bola, né? Diga-se de passagem, Sim, verdade. que a bola voltaria para Tampa Bay se eles pontuassem e se eles tivessem feito touchdown, né, no caso. E, cara, depois essa jogada do touchdown já da interceptação do Allen no segundo quarto, ela também não rendeu pontos, né? Ela rendeu um punch do Tampa Bay Buccaneers, Sim. ou seja, 2 interceptações deles e a gente conseguiu impedir que eles conseguissem angariar pontos nas nossas costas, né? Nos nossos erros. Essa segunda interceptação, cara, eu achei que foi um erro ali de muita gente, sabe? A jogada eu não achei bacana. Uhum. Ah, o Querendo ou não, o passe foi um pouco mais forçado, né? Até porque a defesa do Tampa Bay chegou rápido no recebedor, então pô, o jogador dos Bills estava encaixotado ali no meio de campo, né? Então, o máximo que ele ia conseguir fazer ali ou era desviar ou impedir, mas não funcionou e no fim das contas nem influenciou, né? No fim das contas. Mas é aquilo que eu sempre falo, cara, que quando questionam o Allen e tal, falam que ele tem uma interceptação, beleza, irmão. Ele pode ser interceptado quantas vezes ele quiser, se ele vai me render 2 vezes mais touchdown do que interceptação, pô. Irmão, se a gente fizer uma média, para cada interceptação dele foram 3 touchdowns. Então, assim, se ele lança Verdade. mais uma, ele entra na história como um quarterback a fazer 9 touchdowns na temporada, na uma partida. Pô, ia ser inacreditável. É um absurdo o que ele joga, né? Colocou a partida no bolso, entrou lá, teve Keon Coleman fora, teve Michael Hardman se machucando depois, ele até jogou, recebeu Uhum. uns passes, né? O Shaqiri não estava tão bacana, mas considerando que o Shaqiri treinou a semana inteira basicamente Aliado, ilimitado, né? né? Teve uns dias em que ele estava treinando com colete vermelho lá e tal, para que não toque, né? Então, não é surpreendente que ele tivesse sido tão, tão pouco explorado nessa partida. Agora, algo que eu também gostei muito nesse jogo foi ver o James Cook, né, recebendo passe, Ty Uhum. Johnson, bola longa no Tyrell Shavers, né, ele ajustando rota ali. Então, pô, tiveram coisas boas, né? Mas, ah, pô, até que ponto aí tu acha que essa partida ela foi ajuste ofensivo, méritos do Allen? Porque isso pode acabar se confundindo, né? Pode acabar Sim, sim. confundindo o jogo muito bom do Allen como um retorno de um ataque melhor chamado pelo Joe Brady, né? O que tu achou desse ataque, principalmente do Josh Allen nessa partida?
Bom, vamos lá. Primeiramente, um salve, né, para os haters de Josh Allen aí, porque naquela primeira interceptação a internet veio abaixo. Porque ele tá sendo indisplicente, ele tá jogando mal, que não sei o que. Eu falo, nossa, eu fico possesso quando os caras vêm falar mal de Josh Allen pra mim. Se não fosse esse cara no Bills, o Bills não estaria onde está hoje, né? E aí, né, você citou um ponto bom, né? O que aconteceu? Claro, tudo especulação, né? Mas eu sempre tive na minha cabeça assim, cara, eu acho que o Joe Brady, além da falta de criatividade, né, que tem acontecido muito nos últimos jogos, parece que ele estava segurando realmente o jogo do Allen, assim, ó, viu? Calma, relaxa, fica aí, segura, segura. E esse é aquele jogo que aconteceu ano passado também, eu não vou lembrar qual jogo que foi, que todo mundo tava reclamando, pô, o Josh Allen não tá jogando, ele não tá fazendo o que ele fazia, e de repente um jogo, pá, acho que até foi contra o Rams, né? Que ele foi lá e arrebentou e fez tudo, botou o jogo embaixo do braço. Teve o jogo contra o 49ers também, então parece que eles estavam esperando um frio chegar para ele começar a jogar, sabe? Ah, vai, ó, agora você pode ir lá, vai tomar pancada, vai sarar mais rápido, não sei o que acontece. Mas assim, tirando o Josh Allen à parte, né? O que eu vi do ataque do Bills ontem foi corridas nulas praticamente, né? O James Cook quase não conseguiu correr, tanto que ele teve no jogo mais jardas recebidas do que jardas corridas, né? Ele teve 66 jardas em 3 recepções e correndo ele tentou 16 vezes e só 48. Né? O time do Bucks estava preparadíssimo para parar nosso jogo corrido. Mas teve muita variação de jogadas que a gente vê o tempo inteiro acontecendo, né? Que o Brady chama. Por exemplo, a jogada que eles fazem um play action e o James Cook sai pela lateral ali. 2 vezes eles fizeram isso dessa vez. Uma delas, o Josh Allen saiu correndo ao invés de passar pro James Cook. Ele mesmo fez o first down. A, a jogada do primeiro touchdown dele, né? Do segundo touchdown dele corrido do Allen, o Shakir abre na lateral, como se fosse aquele passe screen, ele segura a bola e corre. Então, assim, teve muita visão para a defesa. Olha assim, pô, eu já vi essa jogada no vídeo. E aí eles fazem uma variação dela. Não sei se isso estava escondido, ou se realmente eles precisaram usar isso porque não tinha mais de onde tirar e falaram, vamos variar as mesmas jogadas que a gente tem. Realmente, desde os 3 jogos passados aí, finalmente, James Cook recebendo bola, né, por passe, o jogo aéreo funcionando dessa vez com bastante play action, bastante passe longo, apesar do passe longo do Shavers ter sido meio que improvisado, né, porque a rota dele parecia ser uma hook ali no começo, daí ele continua correndo depois. Mas a gente teve duas bolas aí longas, né? Uma pro Curtis Samuel, que o Allen mandou um pouquinho mais forte, e uma pro Shakir, que poderiam ter sido, né, big plays. Vimos Gabe Davis recebendo bolas ali no meio de campo. Então foi bem distribuído o jogo, né? Joshua Palmer voltou, fez 2 recepções. Eu gostei que a gente utilizou bastante do jogo aéreo, não só porque o jogo corrido não funcionou, né? Mas teve bastante variação. Eu acho que assim, a gente teve ali algumas jogadas de quarta descida. Finalmente a gente conseguiu converter uma quarta descida, apesar de que a interceptação do Allen foi uma quarta para 2 ali, e a bola pipocou e saiu. Mas eu não vi, igual como você comentou, Celão, eu não vi as 2 interceptações, né? Poderiam ter sido muito pior do que foram. O, a primeira interceptação dele ali na linha de campo, as 2 jogadas, o Blitz chegou sem ser tocado. Nas 2. Qualquer pessoa que pegar lá no comecinho vai ver. O mesmo cara, o David Edwards sai pro lado totalmente errado, o Blitz vem na cara do Allen na primeira jogada, ele faz o passe pro chão e a segunda ele tenta escapar daquela maneira. Então, foi providência, né? E
bastante ponto. Aí a gente sabe que um ataque com MVP jogando tem que ter bastante ponto, cara. Pô, foram 3 corridos, 3 passados, de novo fazendo história. A segunda vez que ele faz isso, é a única pessoa que fez isso. Passou Peyton Manning, né, como mais touchdowns passados antes dos 30 anos. Passou o Tom Brady com mais touchdowns passados e um corrido, empatou com o Ken Newton na quantidade de TDs corridos. É muita estatística, sempre quebrando recorde. Quase todo jogo o cara tá ali. E aí, 3 jogos ruins de um cara, passes errados, já tem gente querendo falar que ele é o culpado. Eu fico desesperado com isso. Mas finalmente, cara, vamos esperar que essa seja o resto da nossa temporada, né? Com boas jogadas de ataque e que o nosso jogo corrido volte a funcionar, porque a OL não foi bem esse jogo pro nosso jogo corrido. Foi um bom jogo, finalmente saímos com uma vitória. Eu tinha um pouco de medo desse Tampa Bay no começo da temporada e eles deram uma caída e agora é em busca aí do Patriots, né? Porque acho que eles estão de bye essa semana. Se a gente ganhar, a gente vai para 8-3 e aí precisa de uma derrota deles para a gente ver se a gente consegue tomar essa divisão de volta aí. Mas é isso, Serião. Exatamente. Cara, e é isso, né? O estilo de jogo do Allen não permite que a vida seja perfeita, né? É óbvio que ela vai exigir um pequeno sacrifício ali para continuidade, né? Então, o que ele fez na partida, teve interceptação, teve um outro passe errado, mas é aquilo que a gente vem falando, né? Para o cara que não tá passando tanto assim a bola, os passes estão sempre sendo curtos, né? Quando a gente vê os passes que ele fez nesse jogo, tem muito mais passes para além de 10 jardas nessa partida. Provavelmente, se a gente somar, não duvido que dê mais do que ele deu na temporada inteira, pô. Porque A média finalmente de jardas soltaram. passadas foram 10. Pô, olha aí, sabe? Isso não é comum, né? A gente tá acostumado a ver ele nessas últimas partidas desde essa temporada passar bem menos e passes bem mais seguros, né? Aí tá, então a bola pro Shaqui pode ser errada, a bola pro Kurt Samuel, aquela bola pro Ed Dillian que merecia Verdade. era um mini Era um extra touchdown, né, point. na verdade. Isso. Pô, seria sensacional, mas infelizmente saiu um pouco mais alto e tal, mas cara, faz parte, né? São ossos do ofício. Ele não tá imune a esses erros, né? Mas eu que eu comentei, ele pode errar? Pode, mas pô, os acertos dele se sobressaem de uma forma absurda, né? Então, cara, eu entendo quem crucifica o Allen que não torce pros Bills, que aí não vai gostar dele. Então, qualquer coisa já vai ser motivo para querer zoar ele, né, e tal. Então, Mas daí tá tudo certo. tudo certo, beleza. Agora, pô, o cara que torce pros Bills e não consegue ver, né, a importância dele para a equipe me incomoda. Principalmente os gringos, cara. Tem uns perfis gringos que me incomodam demais. Tem um cara que acho que a vida dele é perturbar o Allen e aclamar o McDermott e o Beane. E não é porque eles ganharam esse jogo aí que a minha opinião sobre eles mudou, não. A gente já viu isso antes, né? Já viu o time em mais condições, ganhar bem e não mudar nada no fim das contas. Então, eles ainda têm que fazer muita coisa para mudar minha opinião em relação a eles. Mas é isso, né? Inclusive, eles que alcançaram a marca de 100 vitórias, né? O Beane e o McDermott e tal. Ganharam a E os bola do jogo Bills, das mãos do é, Pegula. e os Bills, isso aí é um grande demonstrativo, né, de que eles estão prestigiados. E, pô, os Bills fizeram uma postagem no Instagram sobre e, cara, lá tá todo o carinho do torcedor nos comentários, sabe? Óbvio que são todos mais. Podem entrar lá que vai ter uns comentários meio alegres pro dois. Mas, pô, é isso aí, né? O Allen faz uma partida absurda, né? 19 de 30 passes, 317 jardas. Isso só passando, né? Porque
se a gente considerar, ele teve mais, cadê as jardas corridas? Mais 40 jardas corridas. Uhum. 6 TDs totais, né? Então, assim, foi uma partida absurda. Quando falou, o jogo dos Bills estava. O jogo corrido foi travado, né? Não teve jeito. Foi bloqueado nessa partida. O James Cook não conseguia correr direito nesse jogo, né? Mas também aconteceu aquilo que a gente sempre fala aqui, que o Joe Brady chama a mesma jogada milhões de vezes, e aí parece que o Todd Bowles falou, ele chama a mesma jogada sempre, então a gente vai marcar a mesma jogada É sempre. claro. Então, é o match perfeito, né? Então, o jogo corrido não desenvolveu nessa partida, né? Mas Aquele é troço isso, cara. pro James Cook pra trás, nenhum. Ninguém nunca viu essa jogada antes. Nunca ocorreu essa jogada antes. Então, cara, Tyrell Shavers aparecendo muito, né, se destacando, James Cook recebendo bola, 3 targets, 3 recepções para o Cook, o Ty Johnson também recebendo bola. O Ty Johnson fez um grande touchdown, né? Ele recebe, o Allen passa para ele antes da linha de scrimmage, ele corre, dribla geral, vai pro TD. Um baita touchdown. Gabe Davis, né? O Gabe Davis que teve ali um drop na end zone, mas enfim, Drop. né, cara? Aquela história. Gabe Davis já aparece, né? Ele com certeza vai ser mais utilizado nas próximas semanas. Inclusive, eu senti uma coisa, cara, que eu não tava sentindo há muito tempo. Depois dessa chegada do Davis aí, a gente viu, né, que o Allen e eles, a gente sabe que o Allen e eles são extremamente amigos, né? E, pô, Sim. depois de semanas com uma cara depressiva na sideline, o Allen finalmente parecia estar feliz, né? Não tava impressionante. Eu Porque, falo, pô, acho que dessa soltaram as vez. amarras dele, mano. Cara, Sabe? e Vai aí lá, vai. solta as amarras, traz o amigo, é só alegria pra ele, pô. Então, é isso, né? Aí ele recebe uma bola na endzone e acaba não conseguindo pegar, né? Enfim, se forçar, tinha muita gente ao redor dele, mas, Uhum. mas aí tem a questão que a função dele é pegar aquela bola com gente ou não ao redor dele, mas enfim, né? Faz parte. O Dawson Knox, né, que tá provavelmente vai continuar como o principal tight end, né? Eu acho que o Kincaid não volta para esse jogo contra os Texans. Mas ele teve um drop ali que aí eu falei, lembrei porque o Dawson Knox não é o titular. Lembrei. Mas é isso, O cara. O o ataque foi outro muito tight end bem. recebeu um passezinho, ó. O Lato. Kelec Lato, né? Impressionante. Mas é isso, cara. E eu ia dar moral para também, a gente tem que dar moral, né, pro nosso Special Teams, né, que, pô, fez Sim. uma partida absurda, né? O Ray Davis retornando foi fenomenal, né? Cara, o O Ray Davis achou uma posição, hein? Ray Davis teve 4 retornos, 158 jardas, pô, que isso? Absurdos os retornos do Ray Davis, cara. O Mecole Hardman também retornou lá, mas ele acabou sofrendo um fumble, né? Uhum. Então, acabou sobre esse fumble e depois ele ainda acaba se machucando, então isso ainda é ruim, porque o cara acabou de chegar, né? Já tá lesionado. Mas isso infelizmente faz parte também, né? Faz. Mas Mas, pô, até certo ponto eu estava considerando dar o MVP dessa partida pro Ray Davis ali no início da partida, no primeiro, segundo quarto. uhum. Porque, cara, se o ataque tava entrando em campo em ótimas posições, era muito por causa dele também, né? Ele tava colocando o ataque quase no meio de campo, pô. É absurdo isso, né? Então, foi uma partidaça do Ray Davis.
como retornador aí, e o que é bom para ele, né? Claro que é uma posição que pode ser um pouco mais visível em termos de lesão e tal, né? Apesar de que diminuiu muito, Uhum. mas querendo ou não, ele não estava recebendo tantas oportunidades na posição natural dele, né? Como running back. Então, é uma maneira até dele conseguir arrumar jogo, né? Ele conseguir entrar em campo. Ah, com certeza, cara. Mas é E isso aí. jogou muito, fez. E outra, quanto melhor você tiver um bom retornador, né? Um jogo de special teams para facilitar o ataque depois, pô. É o que você comentou. Foram três retornos que deixaram o Allen para começar já no campo de ataque. E também o Prater, né? Mais uma vez aí, 100% de aproveitamento, né? Um field goal, 5 conversões. Tá, tá tirando o trabalho do Davis. Davis não, do Bass, cara. Que Do isso. Bass. Nosso Special Teams foi bem, apesar do drop do Hardman, eu acho que o Special Teams jogou muito ontem. É. E, cara, o Tyler Bass é complicado, né? Porque a gente chegou a falar aqui, antes da temporada começar, que essa lesão dele é muito ruim, Uhum. então é muito complicada para jogador, ainda mais na posição dele, que é basicamente só chutar a bola e justamente no movimento que ele tem que fazer para chutar a bola, né? Já que a pubalgia, então o movimento que ele faz deve doer barbaramente. Então, cara, Nossa. pro Bears é uma situação bem complicada. O Milione, quer dizer, Eric, que rapaz, Relaxa, tá acostumado. o Eu fiquei um tempo fora senhor aí. quer fazer algum comentário a mais sobre ataque, sobre especial times? Podemos falar da defesa. Não, vamos passar para defesa. O último comentário só é que a gente perdeu a batalha dos turnovers, né? Tivemos mais turnovers do que o time adversário e ganhamos o jogo. Ou E seja, ganhamos o jogo. deixa o Josh Allen lançar, correr, trombar com os caras, pular por cima. O cara vai resolver o jogo pra gente. Esse é o jogo, cara. Não tem por É, que fugir disso. é isso. Agora, o Eric, a verdade é a seguinte, cara. Esse jogo defensivo dos Bills levou 32 pontos, né? Eu sempre brinco que os Bills, eu já falei várias vezes aqui, né? Que os Bills escolhem as partidas lá para consagrar seus running backs. Fez o Bijan Robinson fazer a partida histórica dele, o A-Chain, o Derek Henry. Ah, quem não corre contra os Bills é otário, como foi o Carolina Panthers, que Exato. com o Rico Dottle, que tá correndo tão bem, e aí resolve ficar passando bola candidato, então, pô, por favor, né? Vamos ser mais inteligentes. E aí, cara, a vez da semana foi consagrar Sean Tucker, né? Então, Tucker, cara. tirou o cara aí para fazer onda com a nossa defesa corrida, né? Mas, cara, aquilo que a gente fala toda semana aqui. Não sei se vai ter jeito para isso, né? A gente tem só que saber lidar e tentar conter minimamente, né? Porque vai acontecer, né? Os times vão explorar o jogo corrido vai entrar e faz parte, né? Faz parte do que o time escolheu para sua defesa, o estilo de jogo da equipe, né? Eu vejo bastante gente esperar o Ed Oliver voltar e tal, mas, cara, o Ed Oliver não é esse cara, né, que vai ajudar na contenção do jogo corrido dos adversários, né? Ele já não era esse cara antes, então a volta dele não vai mudar tanta coisa nesse ponto, né? Até porque a defesa continua bem leve. Mas eu tenho algumas críticas pontuais nessa defesa, tá? Porque, enfim, o jogo corrido já tá mais do que batido, né? Que o pessoal pode fazer a festa contra os Bills no jogo corrido. Então, tudo bem. Não é que seja tudo bem, né? Mas a gente já se Fazer o quê, né? acostumou. Vai fazer o quê? Mas
Mas, cara, eu tenho algumas críticas em relação a essa defesa, porque, primeiro, escolhas, assim, eu ainda não entendi porque o Hairston voltou para o banco e voltou a ter um pouco menos de snaps que o Trey Davis White. Achei que estava numa baita crescente para ser colocado de novo ali no banco, apesar de que o Trey Davis White nem fez uma partida tão ruim, mas assim, cara, não dá para deixar o calor de fora, velho. Apesar de que o McDermott vai deixar, porque semanas atrás ele deu uma entrevista falando que a melhor forma de colocar um calor em campo é dando snaps aos poucos para ele ir se acostumando. McDermott, por favor, né? Vamos ser justo aqui. Então, o Hairston continua nessa saga dele aí em busca de quando ele finalmente vai ser titular. Agora, cara, o que me preocupou nesse jogo foi o desempenho dos nossos linebackers, tá? Que eu não gostei nem da partida do Bernard, nem da partida do Milano. E quando a gente vai ver aqui, Terrell Bernard teve 11 tackles, tá? Totais, 8 tackles solo, mas, pô, cara, existe um motivo, né? Ter tanto isso. O Jordan Poyer teve 7, teve 15 tackles. O fingir que ele não estava sendo visado, o Jordan Poyer, né? Então, e aí, cara, quando os dois estão numa rotação mais abaixo, principalmente o Milano, que voltou mais ou menos, né? O Dorian Williams vem, joga muito bem, né, na defesa, joga muito bem no special teams. Então, pode querer beliscar essa vaga aí. Tem o Shaq Thompson, que tinha virado basicamente o dono da posição ali, né? Tava jogando muito bem, se machucou. Quando voltar, vai fazer como, né? Vai bancar o Milano, pô? Vai bancar o vai revezar Bernard? Eu também, acho né? que não banca, né? Mas, principalmente o Bernard, que é um dos capitães, né? Mas que também ainda é muito importante. Agora, o Milano, eu não sei se ele tá com todas essas garantias no momento. Mas é isso, né? Vai ter que sair revezando os caras, porque tem dois caras que estão querendo pedir passagem, né? O Dorian Thompson, Dorian Williams e o Shaq Thompson. E o Shaq Thompson só não tá em campo porque ele tá machucado, né? Senão ele era titular como ele vinha sendo. E, cara, não tem como falar que mais uma partidaça de Cole Bishop, né? Não tem jeito. Um moleque entrou numa rotação absurda aí com o Poyer ao lado dele, né? Eu vi que o Poyer deve ajudar absurdamente ele em campo, né? Nos treinamentos e tal, ensinando as coisas. E ele entrou numa espiral de sucesso impressionante, né? Mais uma interceptação para ele. Aquela história. Uma belíssima O recepção, na verdade. passe do Baker foi a melhor coisa do mundo? Pô, não foi. Mas assim, o defensor tem que ter um mérito de estar no lugar certo, na hora certa. E foi o que o Bishop fez, tá vendo? Acompanhou toda a jogada, cruzou o campo e tava lá na hora H para fazer essa interceptação. Então, pô, máximo respeito ao desempenho do Bishop nessa partida. Né? Óbvio que levar 32 pontos não é o ideal, né? Ainda mais quando a gente pensa que só foram 3 de turnovers, né? Já que a gente conseguiu conter os turnovers dos caras. Mas futebol americano, no fim das contas, é aquela história, né? Ganha quem pontua mais. Foi bem isso que fizeram, né? E só queria fazer mais um disclaimer aqui a respeito do Deone Walker, que, pô, segue jogando absurdos. Eu vi um take dele numa jogada no jogo corrido de Tampa, que ele tá na marcação lá do OL e tal, e aí o running back vem por dentro, ele larga o OL para atacar o running back numa velocidade, numa explosão
impressionante. É isso que a gente fala, né? Ele não é o cara exatamente do nose tackle pesadão, né, para conter o jogo corrido. Ele tem muita agilidade, né? Ele tem muita explosão. Então, pô, ele tá sendo um destaque absurdo. Agora pergunta pro McDermott se ele reveza o Dwayne Walker. É claro que reveza, Tempo mas inteiro. menos do que outros. Ah, cara, eita. O Dwayne Walker teve 50% dos snaps, né? 35 snaps aí. Entre e sai o tempo inteiro, o menininho. Cara, é complicado. É o que você comentou, né? Pô, fumble ali na linha de 1 jarda, a defesa segura, dá para os caras só um field goal. Antes disso, tinha sido um bom primeiro drive, né? Você forçou um punch aí para Tampa Bay, que é um ataque bem explosivo. E depois disso, vamos abrir o mar aí e deixa os caras correr. O meu problema com a defesa corrida do Bills é a oscilação, cara. Porque, pô, você vê ali, tem hora que os caras fazem infiltração certinho, o Poyer tem uma boa leitura, né, de jogo corrido, e eles conseguem parar o jogo corrido ali na primeira jarda, às vezes até antes, e a segunda jogada é outro jogo corrido e passa no meio e vai e ganha 8 jardas. Tipo, é seguido, é isso que me deixa mais puto da vida, é que você segura o jogo corrido uma vez e não consegue segurar uma segunda. E quando segura a segunda, os caras vão e faz um passe longo ali no meio das linhas na terceira, sabe? Isso que vai desanimando a gente de assistir o jogo defensivo do Bills. Começou bem, eu pensei, pô, vamos finalmente, né, vamos ter um jogo defensivo e um jogo de ataque, né? Se bem que naquele momento a defesa fez o dela e o ataque entregou a bola, mas parece que o Bills nunca vai conseguir aquele jogo onde a defesa vai jogar muito e o ataque vai jogar muito. Sempre um tá jogando muito e o outro ruim e vice-versa. Semana passada foi bem isso, né? A defesa jogou muito, segurou o Dolphins até o máximo que pôde, quando o ataque resolveu jogar não deu mais tempo. E os jogos corridos, você vê o Sean Tucker ontem. A, a linha, a OL do Bucks não é a melhor OL do mundo, mas eles permitiram só um sec, sabe? A gente não conseguia chegar perto do, do Baker, e quando chegou, não derrubou, sabe? Encostava a mão nele ali, dava uma arranhadinha no braço e de repente ele já estava lá na frente, fazia uma corrida, ganhava boas jardas com as pernas. Não tinha não tinha nenhum spy nele e também não tinha um spy prestando atenção nas corridas por fora da zona. Parece que toda hora ele estava esperando uma corrida no meio. Eu não lembro se era o Milano ou o Bernard, ele entrava no meio da linha esperando ali, né, para fechar o gap. De repente o Shantucker já estava dando a volta ali sozinho no campo. Foi de novo, né, um jogo que você consegue segurar 1, 2 corridas, mas quando você entrega muito. E aí desanima um pouco a gente falar de defesa, até porque foi investido, né, o máximo de piques de draft e contratações foram na defesa. E aí vem as lesões, né, coisas que infelizmente acontecem, mas puxa vida, cara, tem como melhorar? Não é possível que não tenha como melhorar. Outros times conseguiram fazer isso, igual o Bucks acabou de fazer contra a gente. O nosso jogo corrido era o principal e os caras chegaram e falaram: "Ah, tá aí, ó, vamos parar o jogo corrido dos caras". Conseguiram. O o James Cook não passava. Apesar de tudo, a defesa ainda conseguiu forçar 5 punts. É que esse jogo tava uma trocação o tempo inteiro. O Baker Mayfield é um cara que gosta de passar bastante a bola. E aí, fugindo um pouco do jogo corrido, o jogo passado, né, a defesa de passe, a defesa aérea do Bills não tá ruim. Apesar da gente tomar esses passes longos ali no meio do campo, entre linhas, o principal recebedor deles, né, que é o Ibuka, ele teve só 40 jardas. Foram 9 tentativas de passe para ele recebeu 5 passes, mas sempre tinha alguém ali para travar ele, estava junto com ele. Então,
O recebedor deles que mais teve jarda foi o Shepard, que eu nem sabia quem era. Então, assim, os corners trabalharam bem. Eu vi algumas jogadas onde o Bernard e o Hairston acompanharam o Ibuka de perto, não largava do cara. O maior problema é quando a chamada, eles erram na chamada e aí fica aquele buraco no meio de campo, né? A gente tomou de novo, pelo menos umas 3 terceiras descidas ali com aquele passe longo, e o cara tá sempre sozinho, e isso também me deixa transtornado. Talvez seja realmente a questão dos linebackers, né? Que não tem mais velocidade para acompanhar. Acho que você não dá para esperar que o Milano ou o Terrell Bernard consigam acompanhar a velocidade dos recebedores ali numa defesa em zona. E com o medo de tomar uma big play, o Poyer também não tem mais a velocidade, ele acaba recuando muito, e o Bishop, dependendo do tipo de jogada, ele tá longe no campo. O próprio touchdown do Tucker, o segundo dele, que eles fazem um play action e ele recebe o passe, foi bem do lado do Poyer, cara. Ele não aguentou, ele não conseguiu chegar a tempo para fazer o tackle, né? Foi uma boa jogada ofensiva do Bucks, mas se fosse um safety, vamos dizer, o Hancock, né, que tá tendo pouca oportunidade, mas, pô, coloca o cara aí nessas jogadas de terceiras descidas ou longas distâncias, o cara tem velocidade e a defesa vai ficar um pouco mais esperta. Agora, ali você sabia que o Poyer não ia ter velocidade para pegar o cara, ele passou e foi embora, sabe? Foi muito, muito tranquilo. Pro Sean Tucker fazer quantas jardas ele fez, né, gente, aqui? 106 jardas, né? O jogo corrido do Bucks teve 202 jardas, enquanto o, o jogo aéreo, cadê quanto foi? Jogo aéreo do Bucks, 367. Não, 165 jardas. Então, assim, o jogo aéreo foi muito fraco. Teoricamente, tivemos boas defesas de passe. O Ken Lewis ali no meio do campo, era uma terceira para duas, deu uma bela voada na bola para não deixar uma recepção e a gente poder voltar para o jogo. Precisa melhorar, cara, essa defesa, corrida principalmente. E eu acho que é o que a gente falou lá contra o Dolphins, né? Parece que o Bills só se preparou para a defesa corrida do Chiefs. E todas as outras, beleza, deixa aí, vamos ver o que vai acontecer. Mas contra o Chiefs a gente não pode deixar correr, porque toda vez era a mesma história, a gente tomava baile corrido deles. Essa semana vai ser um outro jogo que provavelmente vem a gente correr para cima da gente, porque estão sem o quarterback principal, então de novo vai ser aquele jogo tenso. Vamos esperar para ver. Mas eu estou feliz que pelo menos os nossos corners estão dando conta do recado, os titulares, né? Agora que o Bernard voltou e o Hairston vai ser titular, cara, apesar do revezamento aí com o Trey White, eles estão 50-50 no revezamento. O Hairston teve 36 snaps e o White 34. Eu acho que eles vão acabar, o Hairston vai acabar superando isso. E eu preciso muito que a nossa linha defensiva chegue mais no quarterback, cara. Pô, um sec só, que foi a hora do fumble, acredito, é muito pouco para o investimento que a gente fez nessa linha defensiva. Vamos lá, torcer para que a defesa melhore pro resto da temporada. Cara, a gente teve até nessa partida a volta de TJ Sanders, né? Mas que ainda não KJ dá para Sanders. se esperar muita coisa dele, né? Mas, cara, é isso. O Joey Bosa, ele volta e meia tem uns problemas de leitura, né? Que ele é Uhum. facilmente enganado pelo ataque adversário. E esse jogo foi mais um demonstrativo desse, né? E, cara, essa questão de não chegar, né? A gente tinha até melhorado nisso nas últimas semanas, né? A gente tava conseguindo encostar no quarterback, mas desde a semana passada a gente não tá conseguindo muito bem. Claro, semana passada a gente teve muitas dificuldades, né? Faltou jogador, literalmente, né? O Deacon Jones teve Uhum. que
ir para DE, teve que virar Ed, né? Então, semana passada tem seus motivos. Essa semana Sim, já deveria ter reajustado um pouquinho. Inclusive, o, o nosso jogador de Special Teams, eu acho que ele até assinou com 53, cara. Ah, O que tem nome de NPC, Darius o Matthews. Fidarian Memphis. Darius Eu acho Matthews que ele assinou, ele tá assinou, no né? roster. E aí ainda se machucou. Caraca, moleque. É Que porque a gente fase. usou muito, né? Tem uma regra de practice squad, né? Se você levar ele tantas vezes, você tem que É, assinar com ele ou dispensar uhum, ele, né? Eu acho que esse foi é, o caso. são 3 vezes, se eu não estou enganado. Mas é bem por aí. Então é por aí, cara. Agora, essa trinca de meio de campo, eu acho que tá deficiente, tá devendo, tá? Uhum. Milano, Bernard e Teron Johnson também eu acho que tá devendo. Kim Lewis está entrando e tá jogando bem melhor que ele, diga-se de passagem, né? Então, eu acho que é um ponto a se observar. Ah, o Eric, o senhor tem mais algum comentário a fazer? Cara, de defesa é só que é o que você comentou, cara. Foi engraçado ver o quanto os Bills estão errando nas, como diz, na intuição, né? Pô, o cara vai correr aqui? Não, ele não vai correr aqui. Toda hora eles estão errando nisso. E realmente recai sobre os 3 LBs ali, né? Tirando o Taron Johnson, que é um cornerback, mas a defesa mudou de base, né? A gente jogava muito em níquel e hoje em dia, se você observar, vai ter sempre os 3 caras ali atrás da linha defensiva, né? Então a gente tá jogando no base defense e eu não sei se isso fez diferença, se os caras estão meio perdidos ainda, porque, pô, todo jogo você vê aquela gritaria e mão pra cá e mão pra lá, presta atenção, troca aqui, troca ali, de repente, snap, o cara já correu e passou no meio. Mas é isso, cara, a defesa precisa melhorar, precisa mesmo que final de temporada vai ser brabo. É isso aí. Então, antes de dar um pitaco rápido sobre a partida contra o Houston Texans, vamos fazer nossos quadros rapidamente. Você já Bora. tem já preparado aí. Vamos para o mais óbvio do dia, que é o MVP, né? Quem é o melhor jogador do review nessa partida. Pô, pior que até o vídeo dá spoiler de quem é, né? Tem jeito, cara. Ele é fera demais. Tudo bem, como eu falei, né? Até certo momento eu tava considerando alguns jogadores, até eu ia fazer essa bondade de trazer o MVP até ali o segundo quarto, eu acho, mais ou menos. Que ia fazer essa bondade, pô, dar essa moral pro Ray Davis, mas cara, não tem como. O Josh Allen fez nessa partida, foi espetacular, né? Sem segredo, ele é o MVP desse jogo, né? Sem dúvida, né? Não tem como discutir isso e com certeza seria o do Milione também. Então, É. né, eu dou esse voto aí pro Milione e seria histórico, cara, se você trouxesse um jogador de special teams pro MVP da partida. Seria realmente impressionante. Vamos ao nossa jogada ofensiva da semana, Tour do Thomas. Bora. Vai lá, o Eric, sua jogada ofensiva. Vamos lá, minha jogada ofensiva da semana é o touchdown do James Cook. Entra um pouco naquilo que a gente falou de jogadas parecidas com variações, né? Eles estavam usando ali, eu esqueci o nome da formação agora, mas onde fica 2 running backs do lado do Allen. Já fizemos isso várias vezes, né? Aí o Shakir saiu, finge que vai para um lado e volta para o outro, a gente joga essa bola no Shakir e ele sai correndo. Dessa vez a defesa comprou, mas o Allen só fingiu que ia jogar a bola para ele e fez aquele toss, aquele passe touch por cima da defesa e o James Cook saiu sozinho. Foi uma excelente jogada que funcionou, uma boa chamada. Então, para mim, foi a jogada ofensiva da partida. Realmente, foi uma jogadaça. Eu tinha 3 jogadas em mente, essa tava no bolo, mas a minha jogada ofensiva da partida então vai ficar com o touchdown do Terrell Shavers, porque
Tá certo que o Allen recebe a bola, dá uma enroladinha ali, mas essa enroladinha dá tempo do Shavers reajustar sua rota, né? Porque aí também tem que dar moral para a inteligência do Shavers de entender o que tá rolando ali, né? Porque se fosse outro, provavelmente finalizaria ali, cumprir essa rota, ficaria ali paradinho no meio de campo, né? Aí não, ele Senti teve ali a mania, uma ironia teve, nesse outro aí. é, Se fosse o teve, outro. teve, teve a intuição aí de seguir, pô, a bola caiu no colo dele, né? Ele não precisou nem fazer esforço Não. para buscar essa bola. Mas, pô, a grande touchdown aí do Shivers foi o segundo dele na carreira, se eu não me engano, mas, enfim. Ou na temporada, alguma coisa assim. Foi um jogadaça. Bora de tackle do Bruce. Cara, a minha jogada defensiva da partida, deixa eu só confirmar aqui uma informação, só para eu não errar. Não, não. Eles ainda fizeram outro touchdown depois. Eu pensei que a minha jogada defensiva da partida é a interceptação do Cole Bishop, tá? Sem segredo. Mas na minha cabeça tinha sido ela e aí o Tampa Bay não tinha mais conseguido pontuar. Mas aí eles conseguiram pontuar depois. Mas é isso, cara. Dá moral pro Bishop aí que tava no lugar certo na hora certa. Segue acumulando números, acumulando estatística. Tá farmando muita qualidade nessa posição aí. Tá jogando muito bem o Bishop. Então, pô, acho que é a segunda vez acho que é a segunda vez que A a segunda jogada interceptação defensiva é dele. dele. Sim, sim. A Né, semana passada acho que foi também. Deixa eu tá, ver. Eu guardo aqui, ó. tá se Com o Bishop, ó. destacando. Jogada Cara, que o defensiva. Bishop tá com uma moral aí, hein? Qual a tua jogada defensiva, hein, Eric? Cara, pra não ser a mesma, né? Porque ultimamente a gente tem combinado, entre aspas. Eu coloquei aqui como fumble forçado do Daquan Jones. Uhum. Porque, meu, o cara é um veteranaço, não se machuca, de pedra, tá jogando todos os jogos aí. E foi a única jogada que ele conseguiu chegar, forçou um fumble, ajudou, né? Porque, pô, o Bucks estava ali tentando se reerguer no jogo, então foi para acabar com o jogo mesmo. Então dei com o Jones o fumble forçado e talvez a gente nunca mais fale dele como um prêmio. Então, É isso, veterano se doando, granaço. jogando em até outra posição, se precisar ele joga, né? Sim. Então, pô, espetacular. Vamos ao Dom Bibi, jogada mais emocionante da partida. Meu Dom Bibi aqui é simples, tá? Impressionante. Meu Dom Bibi, meu Dom Bibi é nada mais, nada menos que a comemoração do Ty Johnson em seu touchdown. Excelente. Fantástica comemoração. Cara, inexplicável quando ele se joga em campo e começa a rebolar aquele bumbum dele de jogador de futebol americano. Então fica aí a moral para a comemoração do Ty Johnson de um grande momento nessa partida. Ué, qual é o teu Dom Bibi aí? Aí Johnson e a sua sarrada. Bom, meu Dom Bibi é a sua jogada ofensiva. O TD do Tyrell Shavers. Você comentou, né? Ele tem 2 TDs na carreira, mas o primeiro foi na pré-temporada, aquele passe que ele recebeu com uma mão. E esse é o primeiro TD oficial dele, com uma bola espetacular aí, passe do Josh Allen, que fez o que quem fazia muito isso era o Mac Hollins, né? De sempre estar buscando lugar dentro no campo quando o Josh Allen tá no scramble ali. Então, Tyrell Shavers, uma bela recepção. Provavelmente vai ganhar um pouco mais de espaço agora que a gente precisa, né? Então, que o Coleman que se cuide, cara. O Shavers vem aí. Isso.
e realmente tende a ganhar mais espaço, né? Porque com essa situação do Coleman, né? O Hardman que chegou para ter espaço machucou. Uhum. O Shaquille ainda não treina essa semana. Pode ser que ele não vá para o jogo, né? Então, a tendência de ter mais oportunidade aí, né? Então, o Eric, antes de terminar, quem quer dar um pitaco aí sobre a partida dos Bills nessa quinta-feira no Thursday Night Football? Vamos lá, semana curta. É bom porque domingo a gente fica de boa, né? Como foi das outras vezes. Mas o Bills esse ano não tá muito bem em jogos de prime time, né? Então vamos torcer aí para que seja um bom jogo. Estaremos enfrentando a melhor defesa da NFL atualmente. Eles têm segurado os seus times aí a menos de 20 pontos na maioria dos jogos. Tem uma linha ofensiva, uma linha defensiva, né, que pressiona muito o quarterback. Tá certo que eles não tiveram grandes adversários, vamos dizer assim, mas eles têm um cara lá chamado Daniel Hunter, que o cara é realmente um caçador, né? Ele vai para cima e a nossa OL não tá muito bem esse ano, né? O Josh Allen tem sofrido muita pressão. O nosso jogo corrido funcionou bastante no começo, mas, por exemplo, esse último jogo provavelmente vai servir de exemplo aí pro DeMeco Ryan. DeMeco Ryan. É isso. Vai servir de exemplo aí para ele como parar o nosso jogo corrido. Então, vai ser uma boa, como diz, um bom pré-jogo, né? Um bom teste aí para o nosso ataque de novo. Provavelmente o ataque passado, o ataque aéreo vai ter que ser bastante utilizado. E com relação à nossa defesa, eles vêm com um quarterback reserva, né? Davis Mills aí vem jogando, vem pro jogo. Tem jogado bem, tem dado conta do recado, principalmente porque a defesa dele segura muito o jogo, então, né, o que ele tem feito tem sido suficiente. Eles têm um jogo corrido médio, vamos dizer assim, mas ainda assim é perigoso, principalmente para nossa defesa. Então, vamos torcer aí para que o nosso ataque encaixe e a gente possa, né, superar essa melhor defesa da NFL nesse momento. Vai ser um jogo interessante, quinta-feira. É, vamos lá. É isso, cara. É uma defesa muito complicada, é aquilo que você sempre fala, né? Não pode, nesses casos, não pode dar sopa pro azar, porque apesar do Davis Mills, né, ser reserva e tal, ir pro jogo, a defesa do Houston Texans pode garantir, né? Eles basta de fazer o simples ali, né? Como foi contra o Titans nessa semana, né? Que a defesa conseguiu segurar. Não que o Titans seja um grande expoente do futebol americano, mas a defesa deu oportunidade para ele garantir o jogo, né? Então, não pode dar bobeira, uma defesa muito forte, segue sendo. E é isso, né? O ataque é aquela história, né? Cara, o Houston Texans não tem a melhor OL do mundo, né? A gente sabe disso. Então, cara, se esse não for um dos jogos para explorar essas deficiências, acabou, né? Então, inacreditável. Exato. Mas é isso aí. Essa, eu não estou enganado, é fora de casa também, né? Então, Fora de casa. é em, é em Texas nessa É em partida. Texas. Então, eu vou lá, não pode dar sopa pro azar. E, no fim das contas, né? A gente já comenta aqui. Não temos margem mais para errar, né? Não temos mais margem para perder nessa temporada se quiser ainda alcançar divisão e tudo mais. Então é isso aí. Eric, valeu mais uma vez, meu querido, por estar aqui nesse episódio conosco. Tamo junto. Até a próxima. Eu que agradeço, Celhão. Obrigado mais uma vez pelo convite. Como sempre, vamos falar de Bills e Bills depois de amanhã, hein? Bora lá. Thursday Night Football contra o Texans. Go Bills. Isso aí, valeu demais, galera, que nos ouviu até aqui. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, dar um like aqui no vídeo, que vai ajudar muito. Valeu demais a todo mundo, o Bills, e até a próxima.